bater um papo Sim. sobre o Santo Graal. Seria um exagero falar Santo Graal, que o emagrecimento, eu acho que é um desejo de muita gente, né, Rafael? Sim, sim. Hoje em dia é uma almejada conquista. Você tem aí, você queria debater, né? Eu gostaria Sim. que você então começasse, porque você me trouxe questões referentes à minha área muito relevantes. A gente espera ajudar bastante vocês que estão assistindo esse vídeo. Sim, a ideia é justamente essa, a gente pegar opiniões que são embasadas, que eu sei que você é um estudioso, né, uma verdadeira inteligência artificial da parte dos esportes, na parte da fisiologia, né? A gente já teve conversas anteriores e não tem um tema que eu pergunte que ele não vai lá, ele não responde com destreza, né? com facilidade de entendimento. Eu acho que essa é a questão, né? E tem lá um embasamento teórico e melhor ainda, né, alinhado à prática, né, porque não adianta a gente também trazer uma teoria, né, mas e aí diante de tudo isso, né, eu separei umas perguntas, né, no momento, né, eu enquanto psicólogo, você enquanto profissional da educação física, a gente pegar esse momento que a gente vive hoje, né, então a primeira pergunta, né, hoje em dia, com tantas opções, medicamentos, procedimentos, estratégias, protocolos diversos, com tanta variável, né? Acho que a pergunta aqui é a questão de tanta variável. Qual a sugestão que você dá para quem está começando um processo, ou quem está numa manutenção, ou quem chegou num platô? E aí, o que você, com toda essa variedade de opções que temos, qual o caminho? Ó, o início do processo de emagrecimento, eu vou te dizer que ele é o mais importante. Mas a pessoa precisa entender que dependendo da forma como ela começar o processo do ponto de vista fisiológico, ela pode fazer um ótimo alicerce, porque ela já tem que estar pensando na manutenção. Tem uma estatística que eu acho importante compartilhar com quem está assistindo. Apenas 10 a 20% das pessoas que emagrecem conseguem manter esse emagrecimento. Em vários estudos científicos, né, levantamentos estatísticos, nós temos esse dado que é fundamental. Por que apenas, no máximo 20% das pessoas, depois que emagrecem, conseguem manter esse emagrecimento? Então nós temos um outro grande número de pessoas, a maioria, que fica naquele efeito sanfona. Sim. Emagrece um pouco, fala agora vai, e de repente alguma coisa acontece, na verdade algumas coisas, e nós vamos falar sobre essas coisas, e boa parte delas, Rafael, tem a ver com detalhes do metabolismo, da área da ciência do metabolismo. Então não é só falta de força de vontade, a tua área é muito importante, mas dependendo do que a pessoa fizer, já no início, isso pode ser bom ou ruim para o decorrer do processo. Sim. Primeira coisa que eu recomendo, não se guiar pela balança. Tá. A balança apenas mede peso, ela não discrimina massa muscular de gordura, de porcentagem de gordura. Para isso, então, desde já, precisa ter um acompanhamento, seja na sala do médico, da ou do nutricionista, com alguma técnica. Bioimpedância é o mais comum, mas tem a dobra cutânea e tem outras técnicas para ter uma estimativa do que a gente chama de composição corporal. Quantidade de músculo, quantidade de gordura no corpo, porque a balança é um instrumento muito pobre para isso. A segunda coisa que eu recomendo, e as pessoas, eu entendo a dor de quem quer emagrecer, né, Rafael? A pessoa não aguenta mais, ela olha no espelho, vê um corpo que não agrada, que pelo contrário incomoda, é aquela camisa que fica muito apertada, é aquela calça que está apertada, que não veste mais, e de repente ela toma a iniciativa, agora vai, vou tomar uma atitude, legal, mas
a primeira coisa que ela deve fazer é passar com o médico ou a médica para fazer uma leitura da saúde dela, para ver como é que estão esses marcadores e normalmente os principais marcadores a gente vai investigar pelo exame de sangue. Porque o começo do processo de emagrecimento, eu acho lindo isso, mas as pessoas detestam. E eu consigo entender porque a pessoa quer ver o resultado estético. Sim. É aquilo que está incomodando mais. Mas na verdade aquela gordura em excesso, por debaixo daquela capa de gordura, isso está mostrando que tem algumas coisas que estão fazendo a saúde dela não andar muito bem. E esse exame de sangue vai revelar o que está fora, o que está dentro da normalidade, e já dá para o médico, para o nutricionista, para o professor de educação física, muitas pistas a respeito das abordagens mais indicadas para essa pessoa. Sim. Então eu falo assim, os primeiros 3 meses, geralmente, Rafael, e quem está assistindo, a mudança talvez não seja tanto estética. Ela olha e fala, pô, mas a calça continua apertada, só um pouquinho melhorou. Pô, o espelho, ser bem sincero, meu shape não ficou nem 50% daquilo que eu queria. Não é motivo para desanimar, mas vai fazer o exame de sangue de novo. O maior troféu é ver que esses marcadores melhoram muito. Sim. Em apenas 3 meses. Por que eu falei que eu acho linda a biologia? Porque a biologia, o corpo humano, ele luta para sobreviver primeiro. Você não está vendo, mas aquela gordura que está em excesso, normalmente está sobrecarregando a sua saúde. Sim. E a pessoa está preocupada com a estética. E o corpo primeiro trata de fazer como se fosse uma grande faxina em vários áreas do corpo, no fígado, no pâncreas, nos vasos sanguíneos, nas células, para depois, talvez, se você continuar o processo, aí continuar queimando mais gordura e emagrecendo mais. Mas o primeiro resultado, ele é funcional. Sim. Ele visa melhorar a saúde, então valoriza isso. As pessoas não sabem até que aconteça algum grande problema, tomem um susto, Sim. né? Não precisa tomar o susto. Foque primeiro na parte clínica. Primeiro você vai olhar para os exames de sangue. Um outro ponto, a pessoa está muito obcecada pela porcentagem de gordura. Eu quero diminuir meu percentual de gordura. Ok, a gente já entendeu e a gente entende esse incômodo. A gente não está dizendo que esse incômodo não serve para nada. Sim, mas você vai focar. Se você quer construir um bom alicerce de emagrecimento, pensando no longo prazo, já antecipando o que vai acontecer na manutenção, para você ser parte desse grupo pequeno, invista na sua massa muscular. Sim. Massa muscular. Cada vez mais a gente tem visto que o segundo tecido mais importante do corpo é o tecido muscular. Ele só perde para o tecido cerebral. Sim. Porque músculo ele não serve só para deixar a gente com tônus, com shape, para fazer força. Ele libera várias substâncias anti-inflamatórias, por exemplo, Sim. as miocinas, e outras estão ali direta ou indiretamente envolvidos no nosso metabolismo. Para você ter uma ideia, 70% ou mais da nossa taxa metabólica de repouso, que o pessoal chama de metabolismo, a nossa taxa metabólica, 70%, 80% em repouso, e é 1 para 1. Quanto mais músculo a pessoa tem, maior é essa taxa metabólica. Sim. E quando ela emagrece com pressa, focando direto no percentual de gordura, é justamente essa taxa metabólica que cai. E cai bastante. E aí quando a pessoa escorrega, dá uma desanimada, é normal, ninguém é máquina, às vezes tem uma semana de gripe, de viagem, é nessa hora que
a pessoa tem o problema de engordar. E se ela cuidou da massa muscular, então eu vou falar depois de musculação, tá? A musculação tem sido apontada como a principal estratégia em termos de exercício no que diz respeito ao emagrecimento, mas principalmente na manutenção. Sim. Já abri falando da saúde, então o emagrecimento, na verdade, ele é uma consequência da melhora desses marcadores de saúde. Sim. Então, para você emagrecer, primeiro pense em ficar mais saudável. O emagrecimento, o corpo fica mais eficiente para queimar mais gordura à medida que ele vai melhorando a saúde dele. Talvez você tenha ouvido falar, você certamente, né, de saúde mitocondrial. Sim. Já se sabe, tem se estudado cada vez mais sobre o papel da mitocôndria, que é a célula que queima gordura no nosso corpo. E para ela queimar gordura de forma robusta, em alta quantidade, essas mitocôndrias precisam estar saudáveis. Fora que ficando saudável, você está diminuindo o risco de desenvolver várias doenças. Ou algumas delas você consegue diminuir o uso de medicamentos, se já usa, ou até entrar no que os médicos chamam de remissão. Então você, por exemplo, estava num quadro de diabetes tipo 2, resistência à insulina, e conseguiu entrar em remissão, fazendo adequações no seu estilo de vida. O que melhorou? Essa saúde mitocondrial. Sim. O outro ponto é um tema sensível, eu acho, porque o paciente, o cliente, você vai no consultório e vai falar: doutor, doutora, eu preciso emagrecer, e normalmente o profissional, ele dá um número. Se algum colega vier criticar a gente, não tem problema, mas a ciência está lá. Quem quiser, eu vou deixar pelo menos no meu canal as referências que dão suporte àquilo que eu estou falando. Não tem como fazer uma previsão do quanto vai emagrecer, quanto que vai reduzir a gordura, nem em qual velocidade. Sim. Isso tem uma variação individual bastante grande, tanto em termos de magnitude do resultado, quanto a velocidade. E eu sei, né, Rafael, que as pessoas, eu já ouvi muito isso: ah, eu quero um resultado inicial bom para eu me animar. Sim. Mas eu acabei de falar que se você for muito agressivo no processo e perder massa muscular, e quando o processo é agressivo existe uma grande chance de perder massa muscular, a fase mais importante, que é a manutenção, já está comprometida. Sim. Além disso, não existe o número, não tem a referência. O profissional que passa, eu consigo entender que ele sabe, lá no fundo, que se ele te cativar como cliente, como paciente, ele não está pensando no dinheiro. Ele sabe que se você começar o processo, a sua saúde vai melhorar. Nós somos profissionais da saúde. Então é um jeito da gente te cativar para você ficar junto com a gente. E depois, ao longo do processo, a gente vai conversando e explicando que as primeiras mudanças ocorrem em nível microscópico, a gente nem enxerga elas, por isso que precisa de exame de sangue. Sim. Então assim, mas o que ninguém tem coragem de falar para o paciente, falar: nunca mais volto nesse cara, nunca mais volto nessa mulher, não dá para te dar uma ideia do quanto você vai emagrecer. Sim. Nem em quanto tempo. A verdade é essa. A gente vê nos estudos pessoas com a mesma porcentagem de gordura, porque é óbvio que quem está mais gordinho vai emagrecer mais do que quem está menos gordinho. Então os pesquisadores já tomam cuidado de pegar pessoas da mesma faixa de porcentagem de gordura, mesma faixa etária, mesmo sexo. A atividade física que é recomendada é padronizada e supervisionada. A alimentação desse protocolo experimental padronizado e supervisionado. E mesmo assim, após 2, 3 meses, 6 meses, a gente encontra uma variação grande. Não estou falando assim, um perdeu 2,5 kg de gordura, o outro perdeu 2,200. Bom seria. A gente gostaria de dar números, ter essa condição
para deixar a pessoa mais segura, que a expectativa dela seja parecida com aquilo que vai acontecer. Mas, infelizmente, a gente vê nos estudos, teve gente, eu acabei de ler uma revisão que vai aparecer, que eu vou colocar para você na referência, que mostrou uma pessoa perdeu 11 quilos de gordura e o outro 2. Mesma porcentagem de gordura, mesma idade, tudo feito igualzinho, exercício, alimentação. Como é que a gente explica isso? Porque tem a ver com fatores genéticos. Sim. Porque no estudo, as pessoas que participam do desenho experimental, os pesquisadores fazem controles, e aqueles que não apresentam aderência ao programa, e eles têm instrumentos para medir isso, começou a faltar nas sessões de exercício, que são supervisionadas, está fora. Nos relatórios lá que a nutricionista pede, começou a escorregar muito, está fora. Eles tiram porque não reflete, está mascarando o provável resultado do estudo. Sim. Mesmo descartando essas pessoas, então estamos falando de gente comprometida, que fez tudo direitinho, tem variação no resultado. Então já estou descartando também a possibilidade de uma baixa aderência versus a alta. Então aí temos questões genéticas que já foram estudadas. Os genes têm relação. Tem gente que responde muito bem. Então ela pode estar gordinha, mas para ela o processo de transformar o corpo dela é robusto. Você vê um resultado grandioso e rápido. Ela é responsiva, a gente chama esse de gene de responsivo. Nem todos são assim. E eu entendo que você que está assistindo pode se inspirar em pessoas e falar: eu vou fazer os exercícios que aquela mulher ou que aquele cara faz, eu vou seguir as dicas de alimentação daquela fulana, daquele fulano, e achando que você vai ficar com aquele corpo. Não necessariamente, e porque tem fatores genéticos envolvidos. E para finalizar essa questão, Rafael, trate o processo de uma forma contínua. Tem muita gente que entra com aquela mentalidade: eu só quero emagrecer. E aí depois ela começa a relaxar, começa a diminuir a frequência dos exercícios. E quando faz os exercícios já faz mais ou menos. A alimentação então nem se fala, começa com muita exceção, porque agora eu posso, agora eu já emagreci. E quando vê, engordou de novo. O processo ele é contínuo. A minha dica para você é: não pensa que você vai gastar dinheiro uma vez só com a nutricionista ou o nutricionista. Não pensa que você vai gastar dinheiro uma vez só passando no médico, com a academia, com o personal. Você vai precisar se organizar para ter isso ao longo da sua vida. Porque o processo é contínuo. É claro que a manutenção, você tem outra abordagem. Normalmente é um pouco mais fácil, mas é justamente por ser mais fácil aí que os psicólogos precisam explicar. Mas na fase que é mais simples manter, é onde mais se escorrega. Eu espero ter respondido essa primeira questão. Desculpa aí a extensão. Não, o importante é a gente esclarecer, porque hoje em dia, eu estava fazendo uma pesquisa rápida, se você colocar emagrecimento no Google, aparece lá 500 mil resultados, e a maioria você vai ver um corpo atlético, uma pessoa já com um padrão de nível de atividade física que você vê, só de olhar você fala: essa pessoa é um praticante de atividades físicas. E eles vão indicar um exercício, eles vão indicar um estilo de alimentação, alguns alimentos a serem evitados, outros a serem consumidos, mas o importante é a gente ter essa informação de que, olha, a sua fisiologia nesse aspecto vai ser muito relevante. Estude seus marcadores. Que é a sua saúde. O pulo do gato, efetivamente, a gente está alinhado em bases de um ponto de partida. Olha, como que estava a sua pressão arterial? Olha, como que estava ali na parte do seu marcador de sangue, o seu colesterol? Então, o triglicérides, então, e olha, a partir daí, nessa alteração você começa um processo
né, de um caminho ali a ser trilhado. E uma das consequências é o emagrecimento, né? Acho que as pessoas às vezes acabam colocando os pés pelas mãos e pensam ali naquela perda de dígitos, né? O músculo, a hipertrofia, né? A questão da estética, e acabam esquecendo da questão mais importante, né? Que é o seu organismo, a sua base fisiológica, o que vai sustentar